Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deus abençoe a vossa vida. Voltámos, não é, aqui à leitura do livro Enraizadas. Demos uma parada, mas como eu não disse também que ia ser todos os dias, eu disse que iria gravando aos poucos. E por acaso houve uma que eu não partilhei aqui convosco, que foi eu creio que foi a 27, que eu partilhei logo diretamente no YouTube. Então vamos aproveitar aqui este tempo juntos e hoje é a lição 28 que diz assim, não é sobre chegar primeiro, é o tema. Diz assim, no versículo Lucas, versículo 14, 8, peço desculpa, troquei isto tudo. Lucas capítulo 14, versículo 8, o tema não é sobre chegar primeiro. E o versículo diz assim, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Isto aqui é muito importante. Isto aqui é a todos os níveis da nossa vida. Nós não devemos buscar a nossa própria glória. Nós não devemos buscar a nossa própria honra. Há pessoas que gostam de ficar nos primeiros lugares da fila. Há pessoas que gostam de se colocar à frente e muitas vezes passam esta vergonha aqui, que é o que aqui diz. Pois pode ter sido convidado alguém de maior honra que você. Então é um julgamento próprio. Então aqui o que é que nos ensina este versículo? Ensina-nos acerca da humildade. De qualquer das formas, vamos ler aqui o que está escrito no livro que diz assim, o tão sonhado banco da frente do carro. Se você tem crianças em casa vai entender. A vida acaba se tornando uma constante dinâmica entre o pedido para ir na frente e a negação que vem logo em seguida. Talvez todas as famílias com filhos passem por isso. As crianças gostam sempre de ir à frente, correm sempre para ir para o lugar, para ir à frente, não é? E às vezes há crianças grandes também que fazem isso. Diz assim, minha filha mais nova, isto é a escritora, nunca desiste de disputar o assento mais cobiçado do automóvel nas viagens curtas ou longas. Certo dia, enquanto nos preparávamos para sair, ela correu e se sentou no banco ao lado do motorista. Toda determinada, este lugar é meu. Cheguei primeiro, porém eu lhe perguntei, este lugar não é para quem chega primeiro, mas é para quem está autorizado a ocupá-lo. O facto de eu não negar à minha filha mais velha o acesso ao banco da frente não significa que ame menos a mais nova. Amo as duas igualmente. Isto é o que a escritora está a falar, é claro, mas preciso ensinar cada uma a ocupar o lugar condizente com a sua maturidade física. Deus faz o mesmo connosco. Precisamente, Deus faz o mesmo connosco em relação ao nosso amadurecimento emocional e espiritual. Às vezes as pessoas querem ocupar cargos, aqui no caso, quando fala aqui do lugar da frente, no versículo em específico, está-se a referir aos religiosos, porque eles gostavam muito de quando iam às sinagogas, ter os lugares à frente, os lugares de destaque, e ainda nos dias de hoje continua a ser assim. Então, e há muita gente às vezes que até está lá naqueles lugares, ou quer estar naqueles lugares e não tem a maturidade espiritual, mas no tempo certo Deus ajusta todas as coisas. Este aviso aqui está a vir para você tentar ser mais humilde e entender qual é que é o seu posicionamento atual em Deus. Jesus certa vez ficou só observando como alguns convidados disputavam os lugares de honra em um banquete. Sim, eles queriam ocupar o banco da frente, era disso que eu estava a falar. Não façam isso, disse o mestre aos discípulos. Se o lugar já estiver reservado para outra pessoa, vocês vão passar vergonha. Infelizmente, vejo a mesma dinâmica entre os cristãos. Muitos correm para ocupar os primeiros lugares, mas não estão autorizados a estar ali. Reivindicam a posição só porque chegaram primeiro. Mas isso não lhes garante absolutamente nada, pois esse privilégio está intimamente relacionado a toda uma caminhada. Nesse sentido, então o que é que isto aqui quer dizer? Aqui, na minha visão, aqui há uma parte do que a escritora escreveu aqui, é que Deus é que sabe a maturidade de cada um. Isto que ela está a falar, aqueles que chegam primeiro. Há pessoas que estão há anos na igreja, anos e anos e anos, 20 anos, e não se passa nada, a igreja não cresce, não se passa nada, está tudo na mesma. E quando chega alguém novo, porque às vezes as pessoas chegam novas e as pessoas não conhecem aquela pessoa, não conhecem a intimidade que aquela pessoa tem com Deus, não sabem o preço que aquela pessoa até já pagou
em oração, em jejum, em intimidade e comunhão com Deus, e as pessoas às vezes não entendem isso. E quando chega uma pessoa nova à igreja, aqueles que estão lá há muito mais tempo ficam muito ofendidos se o líder, o apóstolo, o profeta, o pastor, o líder da igreja, olhar para aquela pessoa e Deus lhe disser: olha, esta é uma pessoa que vem abençoar a igreja, apesar de ser uma pessoa novo ou nova. Quando eu estou a falar novo ou nova, não tem a ver, é a pessoa que chegou há pouco tempo, não tem a ver com a idade. Não tem a ver com a idade, até pode ser uma pessoa mais velha ou jovem, não importa. Tem a ver com uma pessoa que é notório o dom naquela pessoa, é notório que aquela pessoa está num tempo que Deus quer fazer algo através daquela pessoa, e aquela pessoa chega ali como se fosse Deus que a trouxesse para a igreja, para abençoar a igreja. E é isso que os líderes têm que estar atentos. Mas muitos líderes não têm esta sabedoria, não têm este entendimento e não ouvem a voz de Deus e até dão importância àqueles que estão lá há mais tempo. E muita gente está a travar o mover do Espírito Santo de Deus nas denominações, dentro das suas assembleias, por isso, porque não têm visão. Então, e é verdade, não têm a visão, então, porque esta pessoa aqui está há mais tempo, e a pessoa às vezes está lá há mais tempo, às vezes há pessoas que estão merecedoras porque estiveram ali do lado do líder, mas têm um cargo que às vezes não está a contribuir nada para o reino. Está ali, é um apoio sim, é uma bengala do pastor sim, mas chega a altura que Deus não quer que o pastor precise de bengalas. Deus quer que o pastor voe, quer que a denominação voe, e a denominação não está a voar porque está cheia de bengalas. E às vezes as pessoas pensam que é porque tem muita gente, e nós já falámos em outras lições anteriores aqui do livro, porque tem muita gente que está avivada. Porque o avivamento vai-se ver no testemunho pessoal da pessoa. O que é que a pessoa está a levar para fora? O que é que está a acontecer na empresa que a pessoa trabalha? O que é que a pessoa está a viver? Eclésia, ser igreja fora da igreja? Ou só é ali dentro uma coisa e fora da igreja é outra? Passa pelo irmãozinho na rua e não lhe fala. Então, isto são coisas reais, entende? Então o avivamento passa muito pelo seu testemunho pessoal diário. Eu há dias partilhei um testemunho. Não vou partilhar aqui, não tem muito a ver com o livro. Há coisas pessoais que eu vou deixar de partilhar aqui para o YouTube, mas quem me segue nas redes sociais e quem anda junto comigo, são coisas que eu vou partilhar com pessoas que andam junto comigo. Agora há pessoas que só assistem lá no YouTube, mas não estão comigo. Vou deixar de partilhar algumas coisas, porque isso foi uma das coisas que Deus falou ao meu coração, que é mesmo só para partilhar aqui o livro ou alguma mensagem ou outra que eu vou partilhar no YouTube, até orientações de Deus diferentes. Mas houve assim um testemunho sobrenatural que aconteceu comigo e eu vi mesmo, isto foi Deus através da minha vida, num ambiente completamente normal. Deus manifestou-se sem eu orar, sem eu fazer nada, só tinha pedido: Deus, ajuda-me a estar aqui neste ambiente, e a pessoa foi tomada pela presença de Deus do nada. Eu até pensava que a pessoa estava a passar mal, mas não. Mas pronto, isso é outra coisa. É outro testemunho que eu já tinha partilhado há uns dias atrás, para quem anda comigo, quem caminha comigo, sabe o sobrenatural. E é isso. Então, é a pessoa ver Deus em si, a pessoa tem que ver Deus na outra pessoa, a pessoa tem que ter Deus na vida dela, é Deus que exalta a pessoa. Não se esqueça disto, é Deus que exalta a pessoa. Há lugares que estão cheios de gente que tem feito mil e uma coisas para subir. Bom, há particularidades que para mim, é assim, a Bíblia diz que os líderes devem jejuar e orar antes de colocar pessoas em lugares altos, não é? Mas hoje em dia as coisas, em alguns lugares, não todos, funcionam de forma diferente. É quem quiser e há pessoas que têm problemas de transtorno narcisista que querem mesmo, é o que elas esperam a vida toda. Estão à espera há anos por uma oportunidade, por terem um palco, para terem aplausos, e são pessoas adoecidas, doentes, que estão a adoecer outros. Mas isto é um assunto para tem a ver com esta mensagem. Então, continuando aqui, se o lugar já estiver reservado para outra pessoa, vocês vão passar vergonha. Infelizmente, vejo a mesma dinâmica entre os cristãos. Muitos correm para ocupar os primeiros lugares, mas não estão autorizados a ir ali. Reivindicam a posição só porque chegaram primeiro, mas isto não lhes garante absolutamente nada, pois esse privilégio está intimamente relacionado a toda uma caminhada. Nesse sentido, Cristo não deixa dúvidas acerca de tal atitude, já que
Em outra ocasião declarou: ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Então, quando Jesus aqui desta frase diz: olá, boa tarde, a paz. Ontem estou a ler o livro, a lição 28, vou colocar no YouTube. Quando Jesus aqui está a dizer: ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Quando Jesus está-se aqui a dirigir aos fariseus, os fariseus eram pessoas que eram religiosas, que seguiam as leis, que eles tinham a certeza que eram salvos por obedecer às leis. Eles não acreditavam que era Jesus que os salvava, que era Deus que os salvava. Eles acreditavam convictamente que era através das obras deles que eles eram salvos. E Jesus, quando veio, ele veio nos mostrar completamente o contrário, que é por fé nele que nós somos salvos. Eu não fui salva, eu, Cláudia, eu não sei o que é que você pensa, mas você recebe este dom da graça. Eu tenho a certeza que eu não fui salva por nada que eu fizesse de bom na altura que eu conheci Jesus. E eu não posso aperfeiçoar e dizer: ai, eu vou ser salva por isto, porque eu estou a fazer. Ou seja, tudo o que eu estou a fazer, tudo o que eu faço, é uma forma de eu agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez por mim. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ainda antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Isto é a revelação da graça. Os fariseus eram pessoas que eram religiosos e como eles tentavam fazer tudo, só que pecavam na mesma, como eles tentavam fazer tudo, eles pensavam que eram mais santos que os outros. Então eles achavam que hierarquicamente, na mentalidade deles, que eles tinham direito aos primeiros lugares. Por isso é que Jesus diz: ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Então, infelizmente, existem muitos fariseus hoje em dia nas denominações. E fariseus doentes narcisistas, que adoram isto, as saudações, como eu estava a falar anteriormente. Há pessoas que se querem candidatar para uma religiosidade porque querem estar num ponto alto, querem estar à frente, querem estar nos primeiros lugares. Mas será que a pessoa tem dom para isso? Será que a pessoa tem chamado para isso? Então tem pessoas doentes a adoecer, outros que vão para ser curados. Bom, eu estou muito aberta hoje nesta lição, mas isto é uma realidade que acontece. E é o que está aqui, tem a ver com o que está aqui escrito. É o que está aqui escrito. Então, porque isto leva-nos a refletir, leva-nos à humildade. Isto é uma mensagem para nos levar para o primeiro amor, a pensar, a refletir. Espera aí, será que eu estou mesmo a fazer aquilo que estou no lugar que Deus tem para mim? Será que eu estou no tempo, a andar no tempo de Deus? Ou estou a tentar andar à frente, estou a tentar meter à frente? Porque há pessoas, quando a escritora, o versículo também fala deles se quererem colocar à frente, é porque eles também tinham a certeza que já sabiam muito. E isto aqui leva-nos um pouco para o primeiro amor e um pouco para a humildade. E para deixar Deus trabalhar, deixar Deus fazer-nos conhecidos. Eu não preciso de fazer força, arrombar portas. Eu entro no ambiente, se as pessoas reconheceram quem eu sou. Eu já entrei em alguns ambientes, eu não vou contar isto porque lá está, senão também pode soar ao orgulho, mas já houve uma denominação que eu fui, eu não conhecia ninguém, mas aquilo era um ambiente profético e tinha muita gente, tinha mais de 1500 pessoas. Eu lembro-me de entrar na porta e eles começarem-me a tratar pelo título e eu pensei assim: eu não conheço estas pessoas, eu não conheço, não sei de onde é que elas de onde é que elas me conhecem. Então, eu creio no meu coração, foi Jesus que apresentou a elas e eu vi várias pessoas deram um abraço: olá pastor, olá profetiza, olá pastor. Eu pensei assim: mas eu nunca vim aqui. Aliás, até eram pessoas de outro país que não eram portugueses, não eram brasileiros também. E eu pensei: mas eu não conheço, eu nunca tinha ido àquela mesa, eu nunca tinha me cruzado com aquelas pessoas, não me seguem nas redes sociais, não tenho ali amigos nenhuns. E eu pensei assim: não, isto foi Deus que apresentou. E por acaso eles é que mandaram-me sentar mais lá à frente, mas porque eu creio que é o Espírito Santo de Deus que coloca. Já aconteceu e outras vezes. Creio que é um... E às vezes a pessoa querer, e Deus trabalha muito na nossa humildade, Deus quer trabalhar porque assim, Deus dá graça aos humildes, mas como é que é? Deus dá graça aos humildes, mas Deus opõe-se aos orgulhosos e dá graça aos humildes. E olha aqui esta palavra que é muito forte, e creio que está em Provérbios.
Deus opor-se a alguém é do género, a pessoa está a orar, a pessoa está a buscar a Deus e às vezes a pessoa não entende porque é que está tudo a correr mal na vida da pessoa. Porque às vezes pode haver um resquício de orgulho que nós temos que tratar, nós todos temos que tratar, não são só vocês. Nós todos temos de tratar, temos de ter muito cuidado com o orgulho. O orgulho é muito perigoso. Então temos diariamente, se possível, analisarmos o nosso coração para ver se há algum pouco de orgulho. Porque é muito perigoso o orgulho. Então, porque Deus opõe-se aos orgulhosos, Deus opõe-se aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Então a humildade nos traz graça. O que é graça? É um favor imerecido de Deus. É Deus dar-nos coisas que nós nem percebemos porque é que Ele nos está a abençoar, porque é que Ele está a fazer aquilo. E a nós cabe-nos agradecer e também temos que saber abrir os braços para as bênçãos que Deus nos dá. Então, agora daí que falei tanto que já esqueci. Ok. Víamos aqui, certamente você também se lembra do outro episódio, vou continuar aqui a ler. Dessa vez entre os discípulos, quando a mãe de Tiago e João pede ao mestre um lugar de honra para os dois filhos. Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então olha aqui esta mãe. Esta mãe aqui foi pedir a Jesus e disse a afirmação, declara que este meu filho vai se sentar aqui e outro à esquerda, porque como se os filhos dela fossem mais que os outros. A resposta de Jesus foi certeira. E lá está, eles faziam muitas coisas para Deus, não é? Disse assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados para o meu Pai. Então nem Jesus sabe. Nem Jesus sabe onde é que se eu vou sentar à direita, se você se vai sentar à esquerda. Nem Jesus sabe. Há coisas que Jesus não sabe. Ele disse, o dia dele nos vir buscar a sua igreja, ele também disse que não sabia. Ele explicou os sinais, explicou como é que era. Ele não sabe. São escolhas que Deus faz. É escolhas que Deus faz. Deus sabe coisas de nós que nós não imaginamos. Ele sabe mais de nós do que nós mesmos. Então, diz assim, mães podem ser terríveis. Cortar caminho não fará com que os nossos filhos cresçam da forma melhor. E sabe, eu entendo aqui esta frase da escritora, é uma frase muito madura, porque nós como mães, nós queremos sempre que os nossos filhos fiquem num lugar de destaque. Queremos sempre que o melhor para eles. Nossa, é que a pessoa que mais você ama, você sempre vai querer que fique no melhor lugar. Mas às vezes não se pode colocar uma pessoa que não está preparada num lugar. Quando eu estava a falar isto dos narcisistas, é porque isto é real. O narcisista, um líder narcisista é perigosíssimo. É perigosíssimo para a humanidade, é perigosíssimo para as ovelhas, para as pessoas que são lideradas por ele. Porque um líder narcisista, o que é que ele faz? Ele vai querer aplausos, ele vai manipular toda a gente para que as coisas corram de uma forma que ele seja sempre o melhor. Ninguém pode tirar o lugar dele, ninguém pode roubar o lugar e ele tem mal. E o narcisista é um transtorno psicológico que é o único que não tem cura com medicação. O único transtorno psicológico que não tem cura com medicação é o transtorno narcisista. E o narcisista só é curado se ele reconhecer e pensar assim, espera, há aqui um problema em mim, eu preciso curar. É uma muda de comportamento. Pode ser muda, mas ele tem que se arrepender, mas é muito raro. É muito raro um narcisista reconhecer, porque para ver como é que é o narcisista, ele pensa sempre que está certo e manipula pessoas, famílias. Então, o que é que acontece? Às vezes pode-se colocar, quando eu estava a falar dessas pessoas, às vezes as pessoas querem tanto uma coisa, querem tanto, porque gosto daquela pessoa, vou colocá-la agora num lugar muito alto, vou colocá-la no... Quando ela está aqui a dar o exemplo, mães podem ser terríveis, cortar o caminho não fará com que os nossos filhos cresçam da melhor forma. Quando ela fala de cortar o caminho, é cortar o processo de crescimento, ou seja, eu não vou permitir que a pessoa passe pelos processos da vida, os processos de crescimento, e vou colocá-la logo lá em cima. Eu vou dizer isto aqui, uma coisa, posso dizer, e soar ao orgulho, também não importa, porque é uma coisa que eu sei que eu fiz ao início, quando queriam me colocar a mim, num lugar de muito destaque, porque as pessoas viram, eu falo isto com... posso falar com... Mas é um orgulho não malicioso, você vai me entender.
E eu lembro perfeitamente de quando se quiseram colocar naquele lugar de destaque, eu comecei a olhar, mas 2 vezes já aconteceu isso, queriam-me até, davam-me umas boas ofertas, queriam-me colocar numa posição muito alta. E eu lembro perfeitamente de começar a meditar naquilo e eu comecei a pensar assim, não, eu tenho que tratar isto. E eu pensei assim, se eu aceitar isto agora, nesta altura, eles veem, talvez eles estejam a ver como é que eu estou lá à frente, talvez eles estejam a ver coisas que eu não vejo em mim, ou seja, nós temos sempre uma visão, não é? Nós sabemos daquilo que Deus até colocou dentro do nosso coração, só que eu ia saltar o processo, o que eles queriam fazer porque gostavam de mim e honra a vida deles, tudo bem, abençoa a vida deles, mas eu disse, não, eu não posso aceitar isso agora. Ai, passou aqui tantos pássaros lindos que vocês não imaginam, aqui na janela. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, não, eu não posso aceitar. Obviamente que depois veio ataques à minha mente, devias ter aceitado, era a oportunidade da tua vida, mas eu sei que da forma como as coisas funcionavam naqueles ambientes, eu não ia crescer de uma forma saudável, eu ia me tornar talvez uma pessoa imatura, uma pessoa que não ia amar as pessoas em profundidade, uma pessoa orgulhosa. Eu sabia que aquele lugar não era para aquele tempo. Não era para aquele tempo. Eu tive que dizer que não. Então eu renunciei a um cargo grande, porque eu própria sabia que não estava preparada para aquilo. Não é que eu não estivesse preparada, eu estava, só que não me ia fazer bem. Eu ia cortar um processo que eu sabia que ainda precisava muito crescer. E olha, vou dizer aqui uma coisa muito sinceramente. Eu agradeço muito a Deus pela atitude que eu tive de não aceitar naquela altura. Talvez as pessoas não compreendessem na altura, porque eu também não disse, não me expliquei bem. A minha atitude foi, olha, não é o meu tempo para isto, não expliquei assim tão profundamente, que era como se estivesse a cortar um processo. Eu precisava de crescer, precisava de ter maturidade e graças a Deus que eu o fiz. Então sempre que você puder ter uma atitude assim, também tenha, ou para com alguém. Agora aqui quase a terminar, não se afogue para ocupar os primeiros lugares. Não tenta sentar-se no banco da frente enquanto o pai está curando as suas raízes. E você está amadurecendo. Não tente, olha aqui, não tente sentar-se no banco da frente enquanto o pai está curando as suas raízes. E você está amadurecendo. Então, enquanto você está a passar por um processo de cura, talvez seja um pouco parecido com o testemunho que eu estava a dar agora. Enquanto você está a passar por um processo de cura, por um processo de amadurecimento, a curar as suas raízes, você está amadurecendo. Não force a entrada, não force o primeiro lugar, não force o lugar mais alto nesse tempo. Muito menos interceda ou advogue por alguém que ele primeiramente quer transformar. Era isto que eu estava a dizer. Às vezes você gosta muito de alguém, quer colocar essas pessoas num lugar e Deus quer trabalhar nessas pessoas. Deus quer trabalhar nessa pessoa. Eu há poucos dias estava a falar acerca de querer ajudar, também tem um pouco a ver com isto. Nós às vezes queremos ajudar as pessoas e colocar as pessoas em lugares que Deus não as quer colocar naquele lugar, porque Deus quer tratá-las primeiro. E nós gostamos das pessoas, nós queremos ver as pessoas bem e nós temos que entender com maturidade e com sabedoria se Deus quer que aquela pessoa esteja naquele lugar, se Deus quer até que você esteja a meter a sua mão nessa pessoa. Da outra vez eu fui exortada por Deus por estar a interceder. A intercessão é uma coisa diferente de oração, de intercessão, de libertação por uma pessoa que Deus me disse, vais continuar com isso? Eu ouvi 2 vezes e eu pensei, isto deve ser da minha cabeça, que é o diabo não quer. Vais continuar com isso até que Deus me mostrou o porquê de eu não poder estar a fazer aquilo daquela forma. Eu estava a ajudar a pessoa no mundo espiritual, mas pronto, Deus entretanto deu as coisas, deram voltas, eu tive a oportunidade, porque como Deus mostrou aquilo que estava a acontecer, graças a Deus deu-me sabedoria e já pude começar a orar pela pessoa, porque a pessoa foi ali liberta de uma coisa que teve que ser de outra forma. Não sei se me estão a entender. Então, como eu estava a dizer, deixe-o ser Deus e Senhor da sua vida e daqueles que você deseja ajudar. Não esqueça, existem ajudas que atrapalham, é isto que eu estou a falar. Se o filho pródigo recebesse uma cesta básica antes de voltar à casa do pai, talvez ele não tivesse arrependido da sua imprudência. Vocês já ouviram falar a história do filho pródigo? Ele foi gastar a herança do pai antes do pai ter morrido. Foi gastar tudo com prostitutas, tudo na má vida e chegou ao ponto
de comer bolotas dos porcos, comida dos porcos, comer comida dos porcos. Agora imagina um filho que tinha tudo bom em casa, chegar ao ponto e começar a ser, ele pensou assim, meu Deus, então os empregados do meu pai comem melhor que eu aqui, o que é que eu estou aqui a fazer? Foi quando ele caiu em si. Então às vezes, e agora o exemplo que ela está a dar é muito interessante, porque imagina que alguém, naquele processo que ele estava a comer as bolotas, vinha alguém com uma cesta básica e ia-lhe dar uma cesta básica com comer. O que é que ele fazia? Ele não voltava à casa do pai, ele não se arrependia, que foi o que ele fez, ele arrependeu-se e voltou para a casa do pai. E hoje nós não tínhamos essa história, esse testemunho também maravilhoso do filho pródigo, que nos ensina tanta coisa. Então, talvez ele não se tivesse arrependido da sua imprudência. A escassez muitas vezes é um chamado de Deus para ir até ao lugar certo. Olha aqui, a escassez muitas vezes é um chamado de Deus para ir até ao lugar certo. Isto é muito importante, medita acerca disto. A escassez às vezes pode não ser só escassez financeira, pode ser escassez de tudo. Alguma coisa, uma resposta de Deus que você não esteja a receber, Deus às vezes quer que você vá para os pés dele e o busque com mais intensidade. Então, agora aqui já termino. Espere o convite do Pai, a sua hora vai chegar e quando Ele convidar para esse lugar de honra, quando Deus o convidar para esse lugar de honra, não hesite em ocupá-lo, pois então será todo seu. É o que eu estava a dizer. Há que saber esperar e há que saber quando é o momento, porque há pessoas às vezes também, isso não é humildade, isso é também baixa autoestima, porque se você sabe que o lugar é seu, mas você manteve a sua postura e Deus colocou nesse lugar, e as pessoas às vezes têm é autocomiseração, baixa autoestima, a pessoa começa a dizer, ai não, deixa estar, às vezes até quando recebem presentes, ai não, deixa estar, para que é que foste preocupar com isso? Você estava à espera do presente, você estava à espera do lugar, porque é que está a negar? Não negue, esteja com os seus braços abertos para receber, porque você se é filho e é filha de Deus, há coisas que Deus quer presentear você com certas e determinadas coisas. Há que saber estar de braços abertos também para receber, quando é Deus que quer colocar você. E a minha oração é para que você entenda quando são seleções carnais, almáticas na sua vida e quando são seleções e presentes de Deus para a sua vida. Então, esteja com os seus olhos abertos, já terminei. Esteja com os seus olhos abertos, tenha sabedoria em nome do Senhor Jesus. Eu vou tentar amanhã vir fazer à mesma hora a outra lição que é 29, que é a lição 29, tá bom? Vou tentar, espero que estejamos juntos amanhã. Que Deus abençoe a vossa vida, que é um tema bom, tá bom? Deus vos abençoe, fiquem em paz.